Uma viúva solitária, um leilão de escravos, 17 centavos. Foi esse o preço que ela pagou por um homem que carregava um segredo capaz de destroçar qualquer coração. E quando ela encontrou aquele medalhão escondido nas roupas dele, com a foto de uma mulher branca usando aliança de casamento, a verdade que veio à tona foi algo que ninguém poderia prever. Brasil, interior de Minas Gerais, agosto de 1884. Dona Helena Vasconcelos tinha 42 anos e acabara de enterrar o marido há apenas 3 meses. O coronel Augusto morrera de febre amarela, deixando para trás uma fazenda de café falida e dívidas que sangravam como feridas abertas. Os credores batiam à porta toda semana. Os trabalhadores ameaçavam abandonar a lavoura. Helena se sentia afogando em solidão e desespero. Naquela manhã quente de agosto, ela foi até o leilão na praça principal, sem saber exatamente por quê. Talvez fosse a solidão esmagadora. Talvez a necessidade de sentir que ainda tinha controle sobre alguma coisa em sua vida despedaçada. O leilão acontecia em frente à igreja matriz. Homens de cartola e bengala examinavam pessoas como se fossem gado. O leiloeiro, um sujeito magro chamado Tavares, gritava lances enquanto o suor escorria por suas têmporas gordurosas. O cheiro era insuportável. Corpos amontoados, poeira, fumaça de charuto. Tudo misturado sob o sol causticante. Helena ficou escondida à sombra de uma figueira, observando. Não queria ser vista, não queria que os vizinhos comentassem que a viúva respeitável estava ali, naquele lugar. Então ela o viu. O rapaz não devia ter mais que 25 anos. Alto, ombros largos, pele escura brilhando sob o sol impiedoso. Mas o que a fez parar de respirar foram os olhos. Ele não olhava para baixo como os outros. Não tinha aquela postura curvada de quem já aceitou a derrota. Ele olhava para frente, firme, distante, como se estivesse em outro lugar, como se tudo aquilo fosse apenas temporário. O leilão do rapaz começou em 50 mil réis. Ninguém deu lance. Ele tinha marcas nas costas, visíveis através da camisa rasgada. Sinais de chicote, sinais de problema. Ninguém queria um escravo problemático. Tavares baixou para 30 mil réis. Silêncio sepulcral. Baixou para 10 mil. Um fazendeiro barrigudo deu lance de 5 mil réis, mais por diversão que por interesse real. Outro cobriu com 6 mil. O barrigudo subiu para 7 mil. Então, Helena ouviu sua própria voz ecoando na praça. 17 mil réis. Foi um lance absurdo, ridículo até. Mas ninguém cobriu. O fazendeiro gordo riu alto e disse que ela podia ficar com aquela tralha. Tavares bateu o martelo. Negócio fechado. Helena pagou ali mesmo, tirando moedas de sua bolsa de veludo. 17 mil réis. O preço de 2 quilos de açúcar. O preço de meia dúzia de velas. O rapaz foi trazido até ela. Tavares entregou os papéis. Nome: Miguel. Idade: 24 anos. Procedência: Fazenda Santa Eulália. Vassouras, Rio de Janeiro. Motivo da venda: insubordinação. Helena dobrou o papel e guardou. Olhou para Miguel. Ele a encarou de volta, sem medo, sem raiva. Apenas aquele olhar distante, calculista, como se medisse algo que ela não conseguia compreender. Voltaram para a fazenda, numa carroça velha, puxada por 2 cavalos cansados. Helena na frente, Miguel atrás. Nenhum dos dois falou durante todo o trajeto. O silêncio era denso, pesado como chumbo. Ela sentia os olhos dele nas suas costas. Não era ameaçador. Era apenas presente, constante. A fazenda dos Vasconcelos já vira dias melhores. A casa grande, com suas telhas quebradas e pintura descascada, era apenas a sombra do que fora. O cafezal se estendia pelas colinas, mas faltavam braços para a colheita. Dona Helena tinha apenas 6 trabalhadores restantes, todos velhos ou doentes. Miguel foi instalado numa senzala vazia nos fundos. Helena mandou que Benedita, a cozinheira, levasse comida. Ela mesma ficou na casa grande, sentada na poltrona que fora de Augusto, olhando para a porta fechada do escritório, onde ele costumava passar as noites, bebendo conhaque e reclamando dos preços do café.
Naquela noite ela não conseguiu dormir. Ficou pensando: por que diabos comprei aquele homem? Não precisava dele. Não tinha trabalho suficiente, não tinha dinheiro para alimentar mais uma boca. Mas havia algo nele, algo que a incomodava e fascinava ao mesmo tempo. Aquele olhar, aquela postura, como se ele carregasse um segredo, pesado demais para caber dentro do próprio corpo. Na manhã seguinte, Helena desceu para o cafezal. Miguel estava lá, trabalhando ao lado dos outros. Mas ele trabalhava diferente, com precisão, com técnica. Não era trabalho de quem aprendeu na enxada por obrigação. Era trabalho de quem entendia a terra, quem sabia quando podar, quando colher, quando deixar descansar. Benedita comentou durante o almoço: esse moço não é comum, sinhá. Tem jeito de quem já mandou, de quem já teve posses. Helena não respondeu, mas a semente da curiosidade tinha sido plantada. Ela passou a observá-lo todos os dias, de longe. Então, numa tarde quente, ela o viu sentado debaixo de um pé de jabuticaba, com um livro velho nas mãos. Um livro. De onde ele tirara aquilo? Como sabia ler? Escravos não liam, não tinham permissão, não tinham acesso. Uma semana depois, Helena o chamou na casa grande. Miguel entrou descalço, com o chapéu na mão. Ficou parado na porta da sala, respeitoso, mas não submisso. Helena estava sentada na poltrona, com uma xícara de café esfriando na mesinha ao lado. "Você sabe ler?" ela perguntou. Não era pergunta, era afirmação. "Sei, senhora. Quem te ensinou?" Miguel hesitou. Foi o primeiro sinal de fraqueza que ela vira nele. Alguém que acreditou que eu podia aprender. A resposta era evasiva, mas Helena não insistiu. Ainda não. "Preciso de alguém que saiba fazer contas. Os livros da fazenda estão uma bagunça. Meu marido não era bom com números. Você sabe fazer contas?" "Sei. Então vai trabalhar aqui no escritório. 1 hora por dia, depois do trabalho no cafezal." Miguel acenou com a cabeça e saiu. Helena ficou ali, sentindo que tinha acabado de abrir uma porta que talvez não devesse ter aberto. Os dias viraram semanas. Miguel trabalhava no escritório todas as tardes. Organizou os livros, descobriu dívidas que Augusto havia escondido. Descobriu credores falsos cobrando juros inexistentes. Helena começou a confiar nele, mais do que deveria, mais do que era seguro. Eles conversavam. No início apenas sobre a fazenda, depois sobre outras coisas. Livros. Ele tinha lido Machado de Assis, tinha lido José de Alencar, tinha opiniões sobre política, sobre a lei do ventre livre, sobre os ventos de abolição que sopravam cada vez mais forte. "Como você sabe tudo isso?" ela perguntou uma tarde. "Aprendi com quem me amou." E então se fechou, como sempre fazia quando a conversa chegava perto demais do passado. Foi Benedita quem descobriu. Ela estava lavando as roupas de Miguel quando sentiu algo pesado no bolso rasgado da calça. Um medalhão de prata, velho, com corrente fina. Ela levou para Helena. "Achei isso nas coisas dele, sinhá. Acho que a senhora precisa ver." Helena abriu o medalhão com mãos trêmulas. Dentro, uma fotografia pequena, desbotada, mas ainda clara o suficiente. Uma mulher branca, jovem, cabelos loiros presos em tranças elaboradas, vestido de renda caríssima, do tipo que custava o salário de um ano, de um trabalhador comum, e no dedo um anel de casamento. O coração de Helena disparou. Ela virou a foto. No verso, uma inscrição em letra delicada: "Para Miguel, meu amor eterno. Isabela, 1881. O mundo parou." Helena chamou Miguel naquela mesma noite. Ele entrou no escritório e viu o medalhão sobre a mesa. Seu rosto não mudou, mas algo nos olhos se apagou, como se uma vela tivesse sido soprada de repente. "Quem é Isabela?" Helena perguntou com a voz rouca. Miguel ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que ele não fosse responder. Então ele se sentou, sem pedir licença. Sentou-se na cadeira em frente à mesa como um igual. E começou a falar. Isabela era a filha do barão de Vassouras. Eu era filho de uma mucama com o feitor da fazenda. Cresci na senzala, mas meu pai, mesmo sendo o que era, me ensinou a ler. Dizia que conhecimento era a única coisa que ninguém podia tirar. Ele respirou fundo. Isabela e eu crescemos juntos.
Ela me ensinava francês. Eu ensinava ela a subir em árvores. Éramos crianças. Não entendíamos o que o mundo via quando olhava para nós. Helena não piscava, não respirava direito. Quando crescemos, ainda éramos amigos. Mas a amizade virou outra coisa. Coisa que não podia ter nome, que não podia existir. Mas existia no olhar, no toque acidental das mãos, nas conversas escondidas no jardim depois que todos dormiam. Ele fechou os olhos. Um dia ela me disse que me amava. Eu disse que ela estava louca, que ia se arruinar, que o pai ia me enforcar. Ela disse que não importava, que amor verdadeiro não pede licença para a sociedade. Helena sentiu um nó na garganta. Fugimos, uma noite de 1881. Ela levou joias. Eu levei nada além das roupas do corpo. Fomos para o Rio de Janeiro. Ela vendeu as joias. Alugamos um quarto numa pensão de Botafogo. Ele abriu os olhos e eles brilhavam com lágrimas contidas. Casamos numa igreja pequena. O padre era abolicionista. Não se importou. Fez a cerimônia. Nos abençoou. A voz dele tremeu. Vivemos como marido e mulher por 8 meses. Os melhores 8 meses da minha vida. Ela dava aulas de francês. Eu trabalhava como estivador no porto. Não tínhamos nada, mas tínhamos tudo. Silêncio. Até que o barão nos encontrou. Ele não veio sozinho. Trouxe capangas, capitão do mato, polícia. Arrombaram a porta numa madrugada. Isabela gritou. Eu tentei defender. Levei coronhada na cabeça. Acordei acorrentado. Miguel limpou uma lágrima que escorreu. O barão anulou o casamento. Disse que era inválido, que eu era propriedade dele, que não podia casar. Isabela implorou, chorou. Disse que ia se matar se me levassem. Ele respirou fundo, tremendo. O barão bateu nela. Na frente de todo mundo. Bateu na própria filha. Helena tapou a boca com as mãos. Me levaram de volta para Vassouras. Me chicotearam 20 chibatadas. Uma para cada dia que passei longe. Isabela foi trancada no quarto. Ouvi dizer que enlouqueceu, que não comia, que não falava, que ficava só olhando pela janela. Ele segurou o medalhão com força. 3 meses depois, me venderam. O barão não me queria por perto. Disse que eu era má influência. Me vendeu para um tratador de cavalos em Juiz de Fora. De lá fui vendido de novo, e de novo, e de novo. Até chegar aqui, até a senhora me comprar por 17 mil réis. O silêncio encheu o escritório como água subindo. E Isabela? Helena perguntou a voz rouca. Não sei, não tenho notícias, só tenho isso. Ele apontou para o medalhão. É tudo que sobrou de quando fui feliz. Helena não tinha palavras, não tinha nada que pudesse carregar. O peso daquela história. Ela pegou o medalhão e devolveu para Miguel. Guarda isso bem guardado e nunca conte essa história para mais ninguém. Se souberem, vão te matar. Ele pegou o medalhão e saiu. Naquela noite, Helena ficou acordada até o amanhecer, pensando, calculando, sentindo algo estranho crescer no peito. Não era pena, era raiva. Raiva do mundo que permitia aquilo. Raiva do sistema que esmagava amor verdadeiro debaixo da bota da propriedade. Raiva de si mesma por fazer parte daquilo. No dia seguinte, ela chamou Miguel novamente. Vou te libertar. Vou fazer os papéis. Você vai ser livre. Miguel a olhou como se não entendesse. Por quê? Porque ninguém devia pertencer a ninguém. Por quê? Porque ninguém devia pertencer a ninguém. E porque você já sofreu demais. Ela esperava gratidão, esperava lágrimas. Mas Miguel apenas disse, obrigado, senhora. Mas eu não posso ir, ainda não. Por que não? Porque enquanto eu tiver esperança de encontrar Isabela, preciso estar vivo, preciso ter teto, comida. Aqui eu tenho isso. Lá fora, sou apenas mais um homem negro livre, num mundo que odeia homens negros livres. Aqui, pelo menos, eu sei qual é o perigo. Helena entendeu. Liberdade sem possibilidade não era liberdade. Era apenas outro tipo de prisão. Então faz o seguinte. Você trabalha aqui, recebe salário, mora na casa de hóspedes. E quando quiser ir, vai. Sem papel, sem dívida, livre de verdade. Miguel aceitou. Os meses passaram. A fazenda começou a dar lucro novamente. Miguel cuidava da contabilidade. Helena cuidava das vendas. Eles se tornaram parceiros.
Não amigos, não exatamente, mas algo parecido. Um ano depois, em maio de 1885, chegou uma carta, endereçada a Miguel, remetente, Convento das Carmelitas, Petrópolis. Helena levou pessoalmente. Miguel abriu com mãos trêmulas. Leu, e o rosto dele desmoronou. Era sobre Isabela. Escrita por uma madre superiora, a carta dizia que Isabela tinha entrado no convento 6 meses após a separação, que tinha tomado os votos, que tinha vivido ali em silêncio e oração, e que tinha partido 3 semanas atrás. Pneumonia. Foi rápida, sem sofrimento. Junto vinha um anexo, uma carta de Isabela, escrita anos antes, pedindo que fosse entregue a Miguel, caso ela viesse a falecer. Miguel leu sozinho. Helena respeitou o espaço, mas depois ele contou. Isabela dizia que nunca deixou de amá-lo, que tomou os votos porque o mundo não permitia que ela fosse dele. Então seria de Deus, que rezava por ele toda noite, que esperava se encontrarem num lugar onde a pele não importasse, onde o amor fosse só amor. Miguel guardou a carta junto com o medalhão. Não chorou, pelo menos não na frente de Helena. Mas algo nele mudou, como se a última amarra tivesse sido cortada. 3 meses depois ele foi embora. Helena ofereceu dinheiro. Ele recusou. Disse que já tinha o suficiente do salário. Disse que ia para o norte, que tinha ouvido falar de terras onde homens como ele podiam recomeçar. Eles se despediram na porteira da fazenda. Helena estendeu a mão. Miguel apertou firme como um igual. Obrigado por me ver como pessoa. Obrigado por me ensinar que pessoas não têm preço, nem 17.000 réis. Ele sorriu, virou-se e foi embora. Helena nunca mais o viu, mas também nunca esqueceu. Nunca esqueceu o homem que amou tão profundamente, que nem o inferno da escravidão conseguiu apagar aquela chama. Nunca esqueceu Isabela, que escolheu Deus, porque não podia escolher Miguel. E nunca esqueceu que comprou um homem por 17.000 réis. E descobriu que dentro dele morava uma história, que valia mais que todo o ouro do mundo. Anos depois, quando a abolição finalmente chegou em 1888, Helena libertou todos que ainda restavam. Vendeu a fazenda, mudou-se para a capital. Usou o dinheiro para financiar escolas para ex-escravizados. Nunca se casou de novo. Ela guardou o recibo da compra de Miguel, 17.000 réis, pregou na parede do escritório. Embaixo escreveu uma frase: o preço da vergonha. E toda vez que alguém perguntava o que aquilo significava, ela contava a história do homem que amou uma mulher impossível, que foi comprado por menos que 2 quilos de açúcar, que provou que o amor verdadeiro não pede licença para a sociedade, não se curva diante de leis injustas e não morre, mesmo quando os amantes são separados pela força bruta da crueldade humana. Porque no final, Helena entendeu algo que a mudou para sempre. Não importa quanto você paga por alguém, você nunca realmente possui uma pessoa, especialmente aquelas cuja alma é livre demais para caber dentro de correntes.